Olá pessoal, eu me chamo Leno Francisco Danner. Este é o meu canal Pela Filosofia Nossa de Cada Dia. Lembrando que eu sou professor de Ética e Filosofia Política na Universidade Federal de Rondônia, especificamente no Departamento de Filosofia e no programa de pós-graduação em Filosofia. Neste momento nós vamos iniciar mais uma lição sobre ética, na verdade a quinta lição sobre ética. Nós já vimos, portanto, 4. A primeira delas, correlação entre socialização e subjetivação. A segunda delas, a condição de abertura, indeterminação e indefinição humanas, uma vez que nós não somos produtos biológicos. A terceira dela, a perspectiva da consciência ou da autoconsciência moral. E a quarta dela, então, a nossa condição de estarmos situados com os outros, entre os outros e relacionalmente frente a estes outros. A nossa quinta lição, mais uma vez consentânea a todas essas 4, por elas inclusive dinamizada, diz respeito à correlação, à imbricação inextricável, vamos dizer assim, entre liberdade e moralidade, ok? Antes de explicar propriamente essa questão, eu gostaria de lembrar uma coisa. É ponto pacífico, e aliás é condição para a questão ético-política, que nós não somos determinados nem pela biologia, pela nossa condição fisiológico-genética, nem por alguma força exterior à própria condição humana localizada no espaço e no tempo socioculturais. Portanto, não existe nenhum diabinho e nenhum Deus a nos determinar, e se existem, eles nos dão, como nós vemos na teologia cristã, liberdade de escolha e, portanto, responsabilidade e culpabilização consequentes, ok? E não existe nenhuma determinação genético-fisiológica que nos torne bons ou maus, ok? Pelo menos não nesse modelo normal de antropologia, de socialização de ser humano, que nós temos como base vinculante da nossa cultura, das nossas instituições modernas ou democráticas, as quais pressupõem exatamente a construção social dos sujeitos, a produção política dessa condição social e, em última instância, a autonomia, a liberdade, a responsabilidade, a reflexividade individuais. Então, lembrem de novo, não somos determinados pela biologia e nem por alguma noção espiritual de entidade, ok? Nós não nascemos prontos, nós não somos bons ou maus simplesmente por natureza. Nós temos potencialidades humanas, inclusive para matarmos os outros, como já dizia Hegel, até as piores coisas que nós fazemos revelam a nossa condição, o nosso espírito humanos, porque um animal, por exemplo, não mata indiscriminadamente, ele mata para comer, ou mata desde condições programadas instintivamente, como quando um leão que expulsa o outro leão, que se torna, portanto, o macho alfa, mata os filhotinhos do leão anterior para obrigar a fêmea a ovular e procriar a sua própria prole, no caso. Mas vocês vejam, isso é instinto natural. Os seres humanos se diferenciam dos animais exatamente pela sua perspectiva autônoma, pela sua perspectiva moral, política, de escolha, abertura e determinação e relacionalidade e ação humanas, ok? Então, não somos produzidos, não nascemos prontos em termos biológico-religiosos, nós somos construídos e nos construímos socialmente. O que isso significa? Entre outras coisas, por óbvio, que a nossa construção social, a nossa autoconstrução é uma ficção normativo-simbólica, ok? O que é uma ficção? Nós assumimos e produzimos papéis sociais e, obviamente, subjetivos, relacionais, a partir de práticas, valores, símbolos e cultura compartilhada, nos quais nós nos encontramos. Lembrem, e aliás essa era a primeira lição de ética, nós emergimos desde sempre em uma coletividade, e essa coletividade significa não apenas outros com os quais nós convivemos, outros sujeitos, outros grupos, mas também o compartilhamento de símbolos, práticas, valores, uma visão de mundo comum, sob a forma disso que nós entendemos por sociedade, por cultura, e nesse caso por sociedade X, por cultura Y, ok? Então, na medida em que nós somos seres sociais, e portanto aqui seres simbólico-normativos, a produção de si, a produção da coletividade, a produção nesse caso de normas, práticas e valores que nós entendemos por éticos, por normativos, por políticos, ela é ficcional, ok? Nós não temos, por outras palavras, nenhum outro fundamento, nenhum outro instrumento
para produzirmos normas, práticas e valores que exatamente esses conceitos, essas práticas, esses valores que nós já encontramos no nosso dia a dia e que nós, e a partir dos quais nós efetivamente produzimos outras práticas, outros valores, outros símbolos ou simplesmente os reproduzimos ao longo do tempo. Então é muito importante entendermos esse aspecto, a ficcionalidade da ação humana. Nós assumimos diferentes máscaras, diferentes papéis sociais e individuais para entendermos essa perspectiva, essa quinta lição, em termos de correlação umbilical entre liberdade e moralidade. O que isso significa? Repito mais uma vez. Como nós não podemos recorrer à biologia para justificar a liberdade, porque na biologia, lembrem, como diz o Kant, não há liberdade, há condicionamento absoluto, há instinto absoluto, como nós, portanto, não podemos recorrer a essa biologia, e muito menos recorrer a uma ideia de determinação divina, porque é a mesma coisa que a determinação biológica, vem de fora para nós, sujeitos humanos, seja como coletividade, seja como grupo, como nós não podemos, enfim, recorrer a um pressuposto externo à própria ação humana, seja ele dado pela biologia, seja ele dado pela religião, e nós, por consequência, temos de pressupor a ficcionalidade humana. Vai dizer o Kant, a liberdade se torna a ratio cognoscendi, a ratio essendi, da moralidade, e a moralidade se torna a ratio cognoscendi da liberdade. Portanto, vejam, aqui aparece a relação umbilical entre liberdade e moralidade. Por meio da ação moral e da pressuposição da ação moral, da ficcionalidade em torno à ação moral, eu percebo que sou livre. E eu posso provar que sou livre porque eu sou capaz de escolher diferentes posições morais nos contextos onde eu me encontro, inclusive ir contra concepções majoritárias próprias a esse mesmo contexto. De outra parte, pelo fato de que eu posso agir de diferentes maneiras, escolher de diferentes maneiras, pressupõe-se que há uma moralidade vinculante intersubjetivamente, desde a qual eu respaldo e oriento a minha ação. Então vocês vejam, a liberdade é justificada pela existência de que nós tomamos posições morais, de que nós construímos e compartilhamos posições morais a partir da nossa condição propriamente humana, individual, subjetiva, racional, intersubjetiva, relacional. E a liberdade, por sua vez, pode ser provada pelo fato de que eu tomo essas escolhas. Da mesma forma, não sei se eu acabei confundindo agora, eu provo a existência da moralidade, repito, para evitar qualquer probleminha nesse sentido, eu provo a existência da moralidade a partir do fato de que posso tomar e realizar escolhas. E eu provo a existência da liberdade na medida em que só há moralidade, e nesse caso, responsabilização, ou mesmo valorização da ação concorde à moralidade, porque eu pude escolher, porque eu não fui um simples autômato, ok? Eu não fui determinado exteriormente, mas eu tomei posição, eu escolhi, eu refleti e direcionei a minha ação para esta ou para aquela, para este ou para aquele caminho, com esta ou aquela consequência, sabendo, inclusive, no caso, das consequências, ok, pessoal? Então, a liberdade e a moralidade não podem ser justificadas na biologia e na religião, pelo menos não em visões que compreendem que religião e biologia determinam de modo último, ok? A liberdade e a moralidade só podem ser justificadas a partir da ideia de que eu tomo posições, de que a ação humana é uma responsabilidade interna a cada sujeito, interna a cada coletividade, e por consequência de que a moralidade é uma escolha livre, reflexiva, autônoma, da mesma forma como a liberdade é uma opção, um exercício opcional, ficcionalizado inclusive, de escolha, de reflexão, de construção de caminhos coletivos, obviamente, porque sempre, lembrando, o sujeito age em relação a uma coletividade, a coletividade se relaciona e se volta sempre, se imbrica sempre com subjetividades interseccionadas, ok? Então, por meio da existência, da pressuposição da liberdade, da ficcionalização da liberdade em termos de criação e de ação, ok? Autônoma, nós provamos a existência da moralidade. Portanto, a liberdade, como dizia Kant, é a ratio essendi da moralidade. Liberdade é ratio essendi da moralidade. Por sua vez,
Por meio da moralidade, nós descobrimos e provamos que somos seres autônomos, livres, autoconscientes. Somos subjetividades morais, somos personalidade jurídico-moral que tem amplo conhecimento, que pode ter amplo conhecimento, que pode reflexivizar as suas ações a partir de dentro, a partir da sua personalidade, da sua pessoalidade, da sua inteligência, da sua razão, tomando então caminhos consentâneos às escolhas assumidas. E isso permite não apenas que nós possamos aprender, obviamente, a sermos morais, nos construirmos como seres morais, e às vezes transformar com condições morais equivocadas, injustas, que não servem mais, que não se adequam mais aos nossos tempos, como também de que a moralidade tem essa vinculação intersubjetiva e subjetiva, de que os indivíduos podem e devem ser responsabilizados pelas suas ações, ok? Então, então, repito, nós não podemos comprovar liberdade e muito menos moralidade a partir da biologia, a partir de condições necessitaristas, determinísticas, ok? Nós não somos autômatos, nós não somos determinados nem pela biologia, nem por um gênio transcendental último, por uma autoridade religiosa transcendental última. Nós somos sujeitos totalmente autônomos como subjetividades e evidentemente também como coletividades. E enquanto tal, a ação moral é uma escolha que vem desde dentro, ou seja, desde a nossa personalidade moral, que reflete sobre o meio e a partir do meio e então toma posições. O Sartre, inclusive, vai chamar isso de uma liberdade absoluta, digamos assim, de que em qualquer contexto, em qualquer época histórica, nós temos exatamente essa abertura absoluta, que permite que nós tomemos diferentes caminhos e sejamos responsabilizados por ele, e que nós possamos responsabilizar, inclusive, esses sujeitos passados, vamos pensar aqui em Hitler, que seguiram o caminho da violência, quando podiam ter seguido outros caminhos, ok? Então, liberdade e moralidade se justificam reciprocamente, uma vez que não podem encontrar nenhum substrato biológico ou religioso exterior ao próprio sujeito humano, exterior à própria ação humana. E nesse sentido se justificam como a partir da ficcionalização de uma ação livre que produz responsabilidade moral, que produz inclusive normas e práticas vinculantes, e nesse sentido que comprova a existência de uma condição comum que as nossas ações, as nossas práticas e os nossos valores se remetem, precisam obedecer e precisam efetivar materialmente e, antes de tudo, formalisticamente, tá bem? Ok? Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade e até a próxima.